Paz do Senhor Jesus, aqui fala vosso irmão Antônio Buta. Fui convidado hoje aqui para estar convosco no canal Tempo de Salvação. Quero partilhar convosco uma palavra que está em João capítulo 16, versículo 28, que Jesus fala: saí do Pai e vi ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus conversava com seus discípulos, dava consolo, dando promessas sobre que enviaria o Consolador, sobre que eles não lhes deixariam órfãos, sobre que eles teriam a paz dele, a alegria dele. Então, nesta sequência de consolo e fortalecimento aos discípulos, o mestre então abre ali um parênteses e fala a respeito da sua vinda. Ele diz que saiu do Pai. Na verdade, quando ele fala que saiu do Pai, ele está dizendo desceu dos céus, saiu dos céus e veio ao mundo. É espantoso para nós saber que Deus tenha saído dos céus e tenha havido no mundo. Jesus Cristo é Deus. Pois em João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Notemos, em João capítulo de número 4, versículo 24, vai dizer que Deus é Espírito. E em João 1 vai dizer que o Verbo era Deus. O Verbo era Espírito. O Verbo é Espírito. E Jesus nos ajuda que um Espírito não tem carne, nem tem osso. Então, Deus não poderia simplesmente vir no mundo sendo Deus Espírito. Por isso ele tinha que se fazer carne, tinha que se encarnar. Por isso é que em João 1,14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É espantoso, Deus habitou entre nós. É espantoso, Deus saiu dos céus e veio até nós. Por que Jesus? Por que Deus veio até nós, veio ao mundo? Por que razão Deus abandonou o seu trono de glória, o seu trono de majestade e veio ao mundo? Esta é uma pergunta que todos nós precisamos saber a resposta. É uma pergunta que cada um de nós tem que saber a resposta, porque desta pergunta e desta resposta resulta a glória que acompanha a razão pela qual Cristo havia vindo na terra. Jesus veio na terra para nos salvar. Compreendamos, em Adão, por causa de sua desobediência lá no Éden, todos nós viemos à condenação. E por causa desta condenação, todos nós estávamos perdidos debaixo da ira de Deus, porque a desobediência de Adão repercutiu-se até nós, que somos descendência de Adão. E por causa disso, todos nós merecemos a condenação de Deus, todos nós merecemos a ira de Deus. Por isso é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nem um sequer. E portanto, a desobediência de Adão encerrou a todos nós debaixo da maldição. Então estávamos debaixo da maldição e ninguém dentre nós poderia se salvar a não ser que Deus, por sua graça, enviasse o socorro. E Deus de facto enviou o socorro. Enviou o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho amado para que através dele fosse possível a reconciliação. Então é por isso que Jesus declara ali em João capítulo 16, versículo de número 28, e saí do Pai e vim ao mundo. É espantoso essas palavras. Ele sai do céu. Ele não sai de um outro lugar. Ele não sai de qualquer lugar. É tipo assim, ele sai do luxo e vem literalmente para o luxo. Ele sai do paraíso e vem literalmente para o inferno. É espantoso quando ouvimos falar que ele saiu do céu, porque vê onde sai. Onde sai ele é Deus. Onde sai ele é amado. Onde sai ele é adorado. Onde sai ele é desejado. E onde vem? Onde vem é no mundo. E o que é no mundo? No mundo apenas pessoas pecadoras como nós, pessoas que estão perdidas, pessoas que tudo fazem mal, e ele é o único que tudo faz bem. Olha onde ele vem. Ele vem no mundo. Ele não faz apenas uma viagem para simplesmente uma viagem de turismo, não. Ele vem com objetivo. Ele vem para salvar a humanidade. Ele vem para salvar todo pecador. Ele vem para reconciliar a humanidade com Deus. Então é espantoso saber que Deus desceu dos céus. O Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, saiu do céu e veio ao mundo. É espantoso e é muito espantoso quando olhamos para esta escritura, para esta palavra que Jesus profere ao conversar com seus discípulos. Ele saiu dos céus. Quando ele vem para a terra, quando ele vem para o mundo, o Verbo se fez carne,
habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus habitou entre nós. Deus desceu dos céus e veio ao mundo. Não há outro Deus além de Deus. Não há outro Deus além do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Desde a antiguidade não se viu, e nem não se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu. Um Deus que tenha saído dos céus, além de Deus, além do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele veio exatamente para aquilo que já há poucos respondemos, já há pouco dissemos. Ele havia vindo para reconciliar a humanidade com Deus, porque todos nós estávamos debaixo da condenação. Mas como ele poderia salvar a humanidade? Deus não poderia salvar a humanidade simplesmente liberando o perdão. Deus sim é todo poderoso e não havia uma outra forma para Deus salvar a humanidade a não ser através do seu Filho encarnado, através do Verbo se fazer carne. Não havia outra maneira, não havia outra estratégia para Deus salvar o mundo, a não ser pela via que ele usou. Deus se fazendo carne, o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós. E o Verbo se fazendo carne, ele se identifica com a nossa natureza. O Verbo se fazendo carne, ele se identifica com a nossa natureza, só que a sua natureza é sem pecado. A nossa, todavia, é com pecado. Portanto, foi assim, sem pecado, para que o sacrifício que ele oferecesse fosse bom e justo e santo e agradável a Deus. E assim foi. Então, morreu na cruz por causa dos nossos pecados, deu a sua vida por nós, por causa dos nossos pecados, para que por meio dele, para que através dele, nós pudéssemos voltar, nós pudéssemos se achegar a Deus. Então esta é a razão pela qual Cristo Jesus veio ao mundo. Ele veio para salvar os pecadores. Jesus falava, lá em Marcos capítulo 4, falava aos judeus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ele desceu dos céus para exatamente salvar os pecadores. Ele desceu dos céus para exatamente buscar o que se havia perdido. É o que Jesus disse. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para remir aquilo que se tinha perdido. Ele veio buscar aqueles que se tinham perdido. Então esta é a razão pela qual Jesus veio ao mundo. É espantoso. Ele desceu dos céus, veio ao mundo exatamente para nos salvar. Não há Deus como é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que fez na cruz. Ele demonstrou tanta paixão, ele demonstrou tanta abnegação. Vê, sua vida perfeita nos impacta, sua vida sem pecado nos impacta. Alguns faziam comentários dele dizendo: tudo faz bem. Na verdade, tudo faz bem, porque ele é bom. É sua natureza fazer bem, porque a natureza dele é boa. Ele é perfeito e por isso tudo faz bem. Ele é sem pecado e por isso tudo faz bem. E quando olha para tudo aquilo que ele fez, ele não se arrepende de nada, tipo os homens, tipo nós outros, que temos arrependimento sobre tudo que fazemos. Olhamos para o passado, nós podemos ver que existem coisas das quais nos arrependemos por as ter feito, mas Jesus Cristo, enquanto viveu aqui na terra por 33 anos, não consegue olhar para trás e se arrepender de alguma coisa que falou, de alguma coisa que fez. Por quê? Porque tudo faz bem. E ele pode olhar simplesmente em tudo quanto fez e se cumprir na vida dele, de Cristo Jesus, e que viu o Senhor Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então Jesus é a única pessoa que tudo faz bem. Vê, a sua vida nos impacta, a sua paixão nos impacta, a sua compaixão nos impacta. Só ele viveu abnegadamente para Deus, abnegadamente para o próximo. Só ele amou exatamente como deve se amar a Deus e ao próximo. E não há ninguém como Jesus. Ninguém se compara a Jesus Cristo. Só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida, só ele é a razão de vivermos, só ele é a razão de termos vida, só ele é a razão de termos perdão. Sua vida perfeita, sua obediência ao Pai, sua abnegação ao morrer na cruz, é isso que nos traz salvação, é isso que nos traz redenção. Agora, todo verdadeiro cristão, ele pode até ter falha, mas ele não se alegra com suas falhas, porque ele agora tem esperança naquele que nunca falhou, naquele que tudo fez bem, naquele que tudo acertou, naquele que não tem nenhum arrependimento por tudo que fez. Jesus Cristo não tem nenhum arrependimento. Tudo que ele fez, ele pode dizer: eu repetiria isso, eu faria de novo
novo isso, mas todos nós, homens que somos cheios de falha, ninguém dentre nós consegue olhar para o seu passado e dizer, eu faria isso de novo. Ou seja, em todo o curso da sua vida, algumas coisas diríamos, eu repetiria isso, eu faria isso de novo, mas Cristo Jesus, tudo o que fez, fez muito bem. Olha para a cruz, o que ele fez, fez bem. Não é de surpresa que ele foi para a cruz, foi premeditado, foi pela presciência de Deus, foi pela vontade de Deus, foi pela sua presciência que foi para a cruz. Ninguém apanhou o desprevenido, ele mesmo queria ir para a cruz, ele mesmo queria dar a sua vida ao mundo para nos salvar. Portanto, ele desceu dos céus e veio ao mundo exatamente para nos salvar. É espantoso saber que um Deus tão gracioso tenha descido dos céus para vir nos salvar. Agora, meu amigo, o que te convido é, tenha Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode ter perdão de Deus, ninguém pode receber a salvação, a não ser por Jesus Cristo, aquele que desceu dos céus e veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para te salvar. Jesus Cristo veio ao mundo para te dar a vida eterna. Se curtiste do vídeo, inscreva-te no canal e assina o sininho das notificações, e se tiver alguma dúvida pode deixar ali o teu comentário. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.